Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil, nos cargos de ensino médio, na disciplina de raciocínio lógico matemático. Essa matéria é uma das mais pontuáveis quando você aprende a reconhecer o tipo de questão e aplica o método certo. Aqui a banca costuma misturar lógica proposicional, conjuntos, aritmética, porcentagens, medidas, interpretação de gráficos e problemas de dedução com tabelas e sequências. Então a nossa aula vai ser organizada por blocos, exatamente como no edital, e sempre com foco no que mais cai e nas pegadinhas clássicas. Vamos começar pelo bloco 1, lógica. Proposições. Proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mesmo que você não saiba o valor naquele momento. A NAV Brasil é uma empresa pública, é proposição. 2 mais 2 igual 5 é proposição e é falsa. Feche a porta não é proposição, porque é ordem. Que horas são? Não é proposição, porque é pergunta. Isso aparece em prova como identifique o que é proposição. Valores lógicos, verdadeiro e falso. E a banca trabalha com letras, como P, Q, R, representando proposições simples. Exemplo: P, o avião decolou, Q, houve atraso. A partir daí, constrói proposições compostas. Conectivos lógicos. Os principais são negação, conjunção, desjunção, condicional e bicondicional. Negação, não P, simbolizada por P. Se P é verdadeira, P é falsa e vice-versa. Conjunção, P e Q, simbolizada por P é Q. Só é verdadeira quando P e Q são verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma for falsa, a conjunção inteira é falsa. Desjunção, P ou Q, simbolizada por P ou Q. Na lógica de concurso, ou geralmente é inclusivo. É verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, inclusive se as duas forem verdadeiras. Só é falso quando ambas são falsas. Quando a banca quer o ou exclusivo, ela costuma dizer ou, mas não ambos. Condicional. Se P, então Q, simbolizado por P ou Q. Esse é o mais perigoso. Ele só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Em todos os outros casos, é verdadeiro. Se P for falso, o condicional é considerado verdadeiro na lógica formal, o que gera muita confusão. Exemplo: se estou em Natal, então estou no RN. Isso é falso apenas se eu estiver em Natal e não estiver no RN, o que é impossível, então é verdadeiro. Bicondicional. P se, e somente se, Q, simbolizado por P seta para a esquerda e para a direita Q. É verdadeiro quando P e Q têm o mesmo valor, ambos verdadeiros ou ambos falsos. Equivalências lógicas. A banca adora pedir equivalências e negações corretas sem mudar sentido. 3 equivalências são essenciais. Primeira, P que é equivalente a P ou Q. Então, se P então Q pode ser lido como não P ou Q. Segunda e terceira, leis de Morgan. P é Q é equivalente a P ou Q. E P ou Q é equivalente a P é Q. Isso cai muito em frases do tipo não é verdade que P e Q ou não é verdade que P ou Q. Outra equivalência comum, P seta para a esquerda e para a direita, que equivale a P Q é QP. Ou seja, se e somente se é duas implicações ao mesmo tempo. Quantificadores e predicados. Quantificador universal é para todo, qualquer, simbolizado por para todo. Quantificador existencial é existe, algum, pelo menos um, simbolizado por existe. Predicado é uma sentença aberta com variável, como x é par. Isso não é proposição até você definir x. Quando você diz existe x par, você está afirmando existência. Quando diz todo x é par, você está afirmando universalidade. A banca cobra muito a diferença entre todo e algum. Todo servidor é pontual é muito mais forte do que algum servidor é pontual. Negar quantificadores é outro ponto clássico. A negação de todo vira existe pelo menos um que não. A negação de existe vira nenhum, ou seja, para todo, não.
Então negar todo aluno passou vira existe aluno que não passou. Negar existe aluno que passou vira nenhum aluno passou, equivalente a todo aluno não passou. Essa regra é extremamente cobrada. Agora, bloco 2, conjuntos. Conceito de conjunto. Conjunto é uma coleção de elementos. Se A igual 1, 2, 3 e B igual 3,4, então 3 pertence a A e a B pertinência é relação entre elemento e conjunto, geralmente representada por pertência. Inclusão é relação entre conjuntos. A está contido ou é igual a B significa que todo elemento de A está em B. Igualdade de conjuntos ocorre quando possuem exatamente os mesmos elementos. Operações com conjuntos. União A união B é tudo que está em A ou em B. Interseção A interseção B é o que está em ambos. Diferença A contra barra B é o que está em A e não está em B. Complemento depende do universo U. A elevado a C é tudo do universo que não está em A. A banca cobra contagem com conjuntos e diagrama de Venn. Fórmula para dois conjuntos: N, A união B, igual N, A, mais N, B, menos N, A interseção B. Exemplo: 60 usam sistema X, 40 usam Y, 10 usam ambos. Usam pelo menos 1, 60 mais 40 menos 10 é igual a 90. Para nenhum, você faz total menos união. Representação por diagramas. Diagrama de Venn é usado para visualizar relações e facilitar contagem. Todo A é B significa A dentro de B. Nenhum A é B significa círculos separados. Algum A é B significa interseção não vazia. Em prova, o importante é traduzir frases para desenho e vice-versa. Bloco 3. Conjuntos numéricos. Positivo. Negativo mais negativo dá mais negativo, e subtrair um negativo é somar. Números racionais, frações e decimais finitos ou periódicos. Comparar frações pode ser por denominador comum ou multiplicação cruzada. 3, 7, 4, 9. Compare 3 multiplicação 9 com 4 multiplicação 7, 27 e 28, então 3, 7 é menor. Converter decimal para fração. 0,25 igual 25, 100 igual 1 quarto. Números reais. Incluem racionais e irracionais, como a raiz quadrada de 2 e π. Operações com raízes e potências podem aparecer como simplificação. Lembre, a raiz quadrada de A multiplicação a raiz quadrada de B igual a raiz quadrada de AB, quando A e B são não negativos. Operações com números, ordem de operações, parênteses, potências e raízes. A banca adora erro de prioridade. Potência vem antes de multiplicação, que vem antes de soma. Se houver parênteses, resolve primeiro. Bloco 4. Razões, proporções e porcentagens. Porcentagem. X% significa x 100. 20% de 300 é 0,2 vezes 300 igual 60. A banca cobra muito aumento e descontos sucessivos. Aumentar 10% é multiplicar por 1,10. Descontar 10% é multiplicar por 0,90. Aumentar 10% e depois reduzir 10% não volta ao valor original. Exemplo: 100 vira 110, depois vira 99. Porcentagem reversa. Se após desconto de 20% ficou 240, então 240 é 80% do original. Original igual 240, 0,8 igual a 300. Isso cai muito. Juros. Juros simples. J igual C ou IT, montante M igual C, 1 mais IT. Juros compostos. M igual C, 1 mais I, elevado a T. Em ensino médio, a banca geralmente cobra interpretação. Composto cresce mais e aplica taxa sobre o montante acumulado. Proporcionalidade direta e inversa. Direta. Aumenta um, aumenta o outro, razão constante. Exemplo: preço e quantidade, se preço unitário fixo. Inversa. Aumenta um, diminui o outro, produto constante. Exemplo: número de trabalhadores e tempo de serviço, quando eficiência igual. A banca cobra regra de 3, mas a chave é identificar se é direta ou inversa. Bloco 5. Medidas. Medidas de comprimento. Milímetro, cm, m, quilômetros.
1 metro igual a 100 cm. 1 quilômetro igual a 1000 m. Medidas de área. M ao quadrado, cm sobrescrito 2. Aqui a pegadinha é que conversão é ao quadrado. Se 1 metro igual a 100 cm, então 1 metro quadrado igual a 10.000 cm sobrescrito 2. Medidas de volume. M sobrescrito 3, cm sobrescrito 3, litros. 1 litro igual a 1 dm sobrescrito 3 igual a 1000 cm sobrescrito 3. E 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Isso cai muito em problemas práticos. Medidas de massa. G, quilograma, tonelada. 1 quilograma igual a 1000 g, 1 tonelada igual a 1000 quilograma. Medidas de tempo. Segundos, minutos, horas, dias. A banca pode cobrar conversão e também problemas com calendário e cronograma, mas aqui o edital destaca tempo como medida. Bloco 6. Estruturas lógicas de relações arbitrárias. Esse bloco é de problemas de dedução, com pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios. A banca te dá relações e você precisa deduzir novas informações. Exemplo: Ana é mais velha que Bruno. Bruno é mais velho que Carla. Conclusão: Ana é mais velha que Carla. Parece simples, mas eles complicam com negações e restrições. A técnica é montar uma representação. Para a idade, use uma linha Ana, Bruno, Carla. Para lugares, use tabela. Para eventos, use lista com restrições. Se o problema envolve ordem de chegada, desenhe posições 1,2, 3 e vá preenchendo. Se envolve não pode, elimine possibilidades. Avaliação das condições usadas para estabelecer relações. A banca pode perguntar se as informações são suficientes, se há mais de uma solução ou qual condição torna o problema determinável. Aqui o segredo é verificar se há ambiguidade. Se você consegue montar mais de um arranjo que satisfaz as condições, então não há solução única. Bloco 7. Funções intelectuais aplicadas ao raciocínio lógico. Raciocínio verbal é interpretar enunciado, reconhecer palavras-chave como pelo menos, no máximo, exatamente, apenas se e somente se. Essas expressões mudam a lógica. Pelo menos um significa um ou mais. No máximo um significa 0 ou 1. Exatamente um significa um e somente um. Apenas se indica a condição necessária. P apenas se que significa P que se pode inverter. P se que significa que P. Isso é pegadinha clássica. Raciocínio matemático é transformar texto em conta correta. Raciocínio sequencial envolve padrões em sequências numéricas e lógicas. A banca usa diferenças, multiplicações alternadas, padrões de posição e intercalamento. Quando a sequência parece confusa, separe termos pares e ímpares e procure dois padrões. Orientação espacial e temporal aparecem em problemas de deslocamento, mapa, rota e também em dias da semana. Para dias da semana, use módulo 7. Avançar 10 dias é avançar 3 dias, porque 10 mod 7 é igual a 3. Formação de conceitos e discriminação de elementos caem em analogias, classificação e identificação do que não pertence ao grupo. Você compara características essenciais, forma, função, número de lados, categoria gramatical ou lógica, dependendo do item. Bloco 8. Análise de dados, gráficos e tabelas. Gráficos podem ser de barras, linhas, setores e outros. A banca cobra leitura direta e também interpretação. Maior crescimento, maior variação, proporção do total. O erro típico é confundir valor absoluto com percentual. Se um gráfico mostra crescimento de 10 para 20, é aumento de 100%. Se cresce de 100 para 110, é aumento de 10%, embora o aumento absoluto seja 10 nos dois casos. A base muda. Isso cai muito. Tabelas. A banca cobra somas, médias, percentuais e comparação entre linhas e colunas. O método é: identifique o que a tabela representa, se é total, parcial, acumulado e cuidado com unidades. Muitas tabelas têm total que já inclui subtotais. Outra pegadinha é linha de não informado ou outros. Bloco 9. Raciocínio lógico aplicado. Problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
Problemas aritméticos envolvem operações, divisibilidade, média, razão e porcentagem. Você deve traduzir o texto para a equação ou para operações na ordem correta. Se o problema descreve etapas, muitas vezes o melhor é regressão, fazendo ao contrário. Exemplo: multiplicou por 3 e somou 5, resultou 20. Volte. 20 menos 5 igual 15, 15 3 igual 5. Problemas geométricos, perímetro, área, ângulos. Perímetro é soma dos lados. Área do retângulo é base multiplicação altura. Área do triângulo é base multiplicação altura 2. Área do círculo é R sobrescrito 2. Comprimento da circunferência é 2R. Em prova, π pode ser dado como 3 ou 3,14. A banca pode pedir área total de figura composta, exigindo dividir em partes e somar ou subtrair. Problemas matriciais. Matriz pode aparecer como tabela de números com operação de padrão, como soma de linhas, produto de colunas, diferença entre diagonais. A técnica é procurar padrão em uma linha e aplicar as outras. Se a matriz tem 3 multiplicação 3, muitas vezes o elemento central se relaciona à soma dos cantos ou à diferença das diagonais. Você testa hipóteses rapidamente com 2 exemplos e valida no terceiro. Bloco 10. Análise combinatória e probabilidade. Problemas de contagem. Princípio fundamental. Se uma escolha tem m opções e outra tem n, o total é m multiplicação n. Permutação de n elementos distintos, n. Arranjo. Escolher k de n com ordem, n, n menos k. Combinação. Escolher k de n sem ordem, n, k, n menos k. A banca cobra muito quando a ordem importa, senha, fila, código. E quando não importa, comissão, grupo, seleção sem posição. Probabilidade. Probabilidade é casos favoráveis dividido por casos possíveis, quando equiprováveis. A dica de ouro é usar complemento. Probabilidade de pelo menos 1 é 1 menos nenhum. Exemplo: probabilidade de sair pelo menos 6 em 2 dados, 1 menos 5/6, sobrescrito 2. Isso economiza tempo e reduz erro. Bloco 11. Geometria básica. Ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Ângulos. Soma dos internos do triângulo é 180. Em quadrilátero é 360. Polígonos. Soma dos internos é n-2, multiplicação 180. A banca pode pedir número de diagonais, n, n-3, 2. Triângulos notáveis, 30 60, 90 45 45 90. Diagonal do quadrado é lado multiplicação a raiz quadrada de 2. Em problemas de proporcionalidade em triângulos, aparece semelhança, lados correspondentes proporcionais. Isso cai em questões com sombra, escala e mapas. Bloco 12. Plano cartesiano. Sistema de coordenadas e distância entre pontos. Coordenadas são x, y. Distância entre pontos A, x1, y1 e B, x2, y2 é a raiz quadrada de x2 menos x1, sobrescrito 2 mais, y2 menos y1, sobrescrito 2. A banca pode dar pontos e pedir distância, ou pode pedir identificar quadrante. Primeiro quadrante tem x e y positivos, segundo x negativo y positivo, terceiro ambos negativos, quarto x positivo y negativo. Bloco 13. Problemas de lógica e raciocínio, que é o conjunto de tudo isso em questões combinadas. Aqui o segredo é reconhecer padrão de cobrança. Se a questão dá condições e pede arranjo, use tabela e eliminação. Se dá sequência, teste diferenças e alternâncias. Se dá texto com se, somente se, traduza para implicação. Se dá conjuntos, use inclusão e exclusão. Para encerrar este aulão, eu quero deixar uma estratégia prática. Em RLM, o candidato que mais pontua não é o que faz conta mais rápido, é o que escolhe o caminho certo sem perder tempo. Então, sempre que olhar uma questão, pergunte primeiro: isso é lógica proposicional, conjuntos, porcentagem, medida, dedução por tabela, gráfico, contagem ou geometria?
Identificando o tema, você aplica a ferramenta certa e evita cair em pegadinhas de interpretação e de base.